Olá a todos! Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre analfabetismo funcional. O que é isso? Analfabetismo funcional é quando uma pessoa sabe ler o que está escrito num texto, mas ela não consegue juntar os pontos do texto. Aí o Olavo de Carvalho diz assim: 60% dos alunos da USP são analfabetos funcionais. Aí todo mundo ri. Não, fato. Eu vou explicar para vocês o que é analfabetismo funcional e vocês vão perceber que, puxa vida, nós temos um grau de analfabetismo funcional, graças à escola. Então, para que serve a escola? A escola serve basicamente para você conseguir ler, ok? Para você conseguir ler química, você precisa saber um pouco de química. Para você saber ler matemática, você vai precisar aprender matemática. Para você aprender a ler português, você vai ter que aprender a ler, não só ler, como interpretar o português. E com base em matemática, tá? A línguas, física e química, a gente consegue ler tudo. A gente consegue ler biologia, a gente consegue ler tudo. Tá? Então, assim, a matemática é uma linguagem ótima, química fundamental. Então, assim, o que isso significa? Vamos supor, eu vou explicar como um professor mala explicaria para um aluno e depois eu vou explicar como é que remove isso. Então vamos lá. Vamos supor, a escola contrata o pior professor hoje em dia. Desculpa, mas é verdade. Os bons profissionais saem dos cursos e vão para as empresas. Aí o péssimo entra para dar aula para nossas crianças. Ponto. Desculpa, mas é verdade. Muitos professores são péssimos, ok? Muitos professores são péssimos. Aí o cara nem sabe do que vai falar, mas ele é formado em Química pela Universidade lá do não sei o que, do Judas, onde Judas perdeu as botas, ou as meias, não importa. E o cara não sabe Química. Ele é formado em Química, mas ele passou de ano, porque precisavam passar ele de ano, ele não sabe nada de Química. Aí ele vai dar uma aula de Química, e ele pega o livro, e ele vai conseguir reproduzir o que está no livro. Aí ele vira para os alunos, vamos supor que vocês sejam alunos, ok? Vou primeiro fazer o papel do professor mala. Olha, pessoal, é o seguinte, vocês têm que aprender para a prova o seguinte: o que é um carboidrato? Carboidrato é isso aqui, ó. Anotem a fórmula: C de carbono, H de hidrogênio, 2O de oxigênio. Por favor, vocês têm que decorar isso. Isso é um carboidrato. Não esqueçam, isso é carboidrato. Isso é um carboidrato. Beleza? Agora, próximo item. Vou ensinar para vocês o que é um açúcar. Açúcar é um carbono, tá? 6 carbonos, carbono 6, o hidrogênio 12 e oxigênio 6. Então tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Ok? É isso aí. Agora vocês decorem e não esqueçam para a vida toda o que é um carboidrato e um açúcar. Beleza? Agora eu vou explicar para vocês a forma correta para você não ser um analfabeto funcional. O professor vira para vocês, um professor que sabe como treinar os alunos, diz o seguinte: eu vou explicar para vocês hoje o que é um carboidrato. Olha só, o que é um carboidrato? Ponto número 1. O cara vai lá e vai arriscar. O carboidrato é formado de carbono. Ele é um carbono hidratado. Tá vendo aqui, ó? Carboidrato. Ele é um carbono hidratado. Então eu peguei um carbono, juntei com uma molécula de água, H2O, e agora o carboidrato é um carbono hidratado. Isso é um carboidrato. Não esqueçam para a vida toda de vocês. Quando vocês lerem a palavra diz parte do significado da forma. Então aqui no caso, o carbono hidratado é o carboidrato. CH2O. Simples assim. Ponto. Agora eu quero falar para vocês sobre o açúcar. O açúcar são 6 carboidratos. Então pega um carboidrato, H2O, e multiplico por 6. Vai ficar carbono 6. O hidrogênio, que já tinha 2, eu vou multiplicar por 6, vai ficar 12. E o oxigênio vai ficar 6. Isso é um açúcar. Então, o carboidrato é um carbono hidratado. E o açúcar são 6 carboidratos. É isso aí. Simples assim. E agora, pronto. Quando você for ler você vê a fórmula CH2O, você vai lembrar. CH2O, carboidrato. Se você vê uma fórmula do tipo C6H12O6, você vai ler e vai falar, açúcar. Não é isso? Agora,
Se eu te explicar de um jeito que você vai esquecer a informação, você vai ler C6H12O6 e você vai esquecer que aquilo é um açúcar. Você não vai saber. Então quando você lê, você vai estar prejudicado. Você vai ter que pular aquela equação. Porque você não vai encontrar isso no dicionário. A hora que você procurar no dicionário C6H12O6, não vai estar lá. Então o que acontece? Isso cria um analfabetismo funcional. Ou seja, você vai ler um texto. Lá no meio do texto vai estar escrito C6H12O6. Mas você não vai entender o texto inteiro porque você não sabe, não entende o que é um C6H12O6. Então você é um pouco analfabeto funcional em química. Agora, o problema é quando esse analfabetismo funcional ele é mais abrangente ainda. Ele entra no português, na parte de interpretação de texto. Então assim, vocês têm que ter consciência que o professor das crianças, eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Vocês têm que deixar isso claro para as crianças. E o que vocês têm que deixar claro? A escola é um passo número 0. Porque hoje está tão ruim que eu nem vou dizer que é um passo número 1. É um passo número 0. Você tem os livros. Agora chega em casa e estuda. Leia com cautela. Leia cada palavra. Leia cada palavra. Eu aprendi isso, já foi só na universidade. O meu orientador falava para mim, Afonso, aqui, o cara respondeu o artigo aqui, e você tem que agora ler cada palavra para você entender o que ele está falando. Então assim, quando a gente lê um texto fica nervoso, de repente a gente lê cada palavra e fala assim, agora entendi. Ele não quis dizer o que eu estava pensando, quis dizer outra coisa. Então todos nós temos um pequeno grau ou um grande grau de analfabetismo funcional. A escola deveria retirar parte desse analfabetismo funcional na área de química, física, português, um pouco de inglês, etc. Mas não. Ao invés disso, ao invés de tirar analfabetismo funcional, eles incluem aula de sociologia, que não serve para nada. Filosofia, que não serve para nada. Se você sabe sociologia e filosofia, você não vai aprender, você não vai saber química naturalmente, você não vai saber física naturalmente, você não vai saber português naturalmente. Agora, se você souber línguas, física, e química e matemática, você consegue pegar um livro de filosofia e mergulhar nele. Se você tiver ciências exatas, se você tiver coisas precisas para trabalhar, você consegue mergulhar em filosofia, sociologia, aonde você quiser. Você consegue desenvolver um foguete se quiser. Não para mandar para a Lua porque não dá, mas você consegue desenvolver o que você quiser. Agora, se você souber filosofia, você não vai desenvolver nada, você só vai colocar ideologias na sua cabeça e isso não é positivo. Pense por si próprio, ok? E cuidado com o analfabetismo funcional. Leia o texto, quando for ler uma notícia, não leia rapidamente. Leia palavra por palavra, porque os jornalistas sabem que nós temos um grau de analfabetismo funcional e eles manipulam as palavras para nos indicarem caminhos errados, ok? Por hoje é isso. Muito obrigado.